Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que com vocês também, ok? Vamos falar hoje de relação magnética e tato magnético. A gente não vai esgotar, melhor dizendo, não irei esgotar, a gente também, né? Porque estamos juntos, estudando. A partir do momento que eu faço um vídeo, que vocês assistem, que vocês colocam em prática, passam feedback em relação ao vídeo, estamos interagindo um com o outro e estamos estudando também. Então não iremos esgotar este assunto porque ele é bem vasto. Necessitaria que eu trouxesse aqui algumas informações seguras de alguns autores que fosse vindo a casar o assunto para tentar melhor explicar. Mas o que irei falar sobre relação magnética e tato magnético já vai ajudar bastante para quem está iniciando, para quem também já está na prática e sente necessidade de conversar mais sobre esse assunto. Então, antes de iniciar, eu gostaria de trazer aqui a questão 420 de O Livro dos Espíritos, do capítulo 8, onde Allan Kardec e os espíritos falam sobre a emancipação da alma. Deixa eu consertar aqui a câmera. Estou sem óculos, como vocês podem ver. Quando eu coloco o óculos aqui, a luminária que eu tenho aqui reflete bastante e aí vai ficar um pouco estranho o vídeo, né? Mas vamos assim mesmo. Então, para entendermos melhor a questão do tato magnético, né? Esse contato perispiritual de um com o outro, este contato energético, este contato fluídico, que na verdade é isto, mas está dentro da emancipação da alma, está dentro da dupla vista. E a pergunta de Kardec é o seguinte: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Ou seja, eu estou aqui acordado em estado de vigília, você está aí em estado de vigília. A gente pode se comunicar? Porque aqui o assunto é transmissão oculta do pensamento, no Livro dos Espíritos, quando se fala da emancipação da alma. A gente pode se comunicar? Os espíritos dizem: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Está bem clara a informação, né? Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Aí a gente encontra pessoas que leem pensamentos, que são adivinhos, que percebem as impressões internas de cada um, que percebem os seus pensamentos, que percebem as suas ações internas. Como é que essas pessoas conseguem fazer isto? Há um tipo de mediunidade, muitos dizem, não tem nada de tipo de mediunidade. Faz parte das nossas faculdades anímicas, faz parte de um estado de emancipação da alma. Então, nós temos esta capacidade de, em estado de vigília, nos irradiarmos por este corpo físico que nos é emprestado para a reencarnação. E a gente se toca fluidicamente. Há um contato fluídico. É aonde se dá a dupla vista, é aonde se dá o tato magnético, é aonde se dá as antipatias fluídicas, as simpatias também. Mas, na prática dos passes, isto tanto vale para o passe à distância quanto o passe presencial. E no livro Manual do Passista, eu vou trazer aqui informações de dois livros de Jacob Mello, do Manual do Passista e do Magnetismo Humano. Jacob diz o seguinte: uma das fases mais importantes do passe, seja ele espiritual, misto ou magnético, é a do estabelecimento de uma relação fluídica entre o passista e o paciente. O princípio em que se baseia essa necessidade é para que trocas fluídicas harmoniosas e sem embaraços ocorram entre os campos fluídicos do passista ou magnetizador e do paciente.
paciente, é necessário que esses tenham, no mínimo, zonas comuns de bom contato, de boa relação. O Deleuze, ele traz em seus princípios orientações muito ricas de como estabelecer uma boa relação magnética, que inicia-se no campo moral, a terminologia que o Deleuze utiliza ali, né? Inicia-se na questão moral e, por último, vai para a parte física, que é o procedimento técnico, prático, que irei fazer daqui a pouco com alguém, para ficar melhor entendido. Então, ao se aproximar do paciente, a gente pode sentir forte repulsão, forte atração, indiferença, distância, ausência, inapetência de aplicar o passe, um bem-estar, um bem-querer súbito, uma piedade filial, vontade de acariciar a pessoa, né? Então, além de reações estranhas como tremores, calafrios, arrepios generalizados, sudorese instantânea, ânsias de vômito, peso na cabeça, braços leves ou pesados. Allan Kardec disse que o magnetismo é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. E se continuarmos a sair do rol da ciência do magnetismo, que faz parte, é a irmã gêmea da ciência espírita, a gente entra em situações supersticiosas. Impressões e sensações que o magnetizador ou o passista pode vir a sentir, como estas que narrei agora, pode ser confundido como um tipo de mediunidade, e aí o passista ou o magnetizador passa a achar que ele é médium, ou o grupo acha que ele é um médium, mas não existe uma mediunidade. Existe aí contato fluídico perispiritual. Uma dupla vista, um tato magnético. Se ele sente isso constantemente ao entrar em determinados ambientes, ao se aproximar de algumas pessoas, isso sem ir aplicar um passe, faz parte do tato magnético natural, que pode vir a ser ajustado, educado, assim como a mediunidade, quando aflora, né? Então vai para o desenvolvimento mediúnico, vai para a prática, tal, para ajustar e equilibrar bem e tornar aquela faculdade mediúnica desordenada em uma faculdade facultativa, onde passa a ser trabalhado da melhor maneira em determinadas situações e assim por diante. Assim é o tato magnético, existe essa questão natural, existe o facultativo e existe o tato que a gente pode vir a desenvolver, porque todos nós temos aí o germe implantado em nós. Nós somos espíritos encarnados, não estamos encerrados em uma caixa, como disseram os espíritos a Allan Kardec. Então todos nós nos irradiamos pelo nosso corpo. E muitas das vezes a gente tem um certo tato e não se dá conta. Então, vou trazer aqui algumas questões agora em relação à questão da relação magnética, que está no livro do Magnetismo Humano, de Jacob Mello. Então, aqui ficam essas orientações do manual do passista, as impressões ou sensações que o passista pode vir a sentir e que devem ser desfeitas com um bom estabelecimento da relação magnética, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Então, citei algumas questões aqui para a gente conversar. Sabemos que nem todo mundo vibra numa mesma faixa de frequência fluídica, e por não serem idênticas essas vibrações, esses campos fluídicos, podem se combinar ou repulsar, que é o que eu até falei também. Então a gente não vibra em um único padrão. Ah, mas é meu filho, é meu irmão, é meu amigo, a gente já tem uma certa simpatia, mas não é essa simpatia que se fala. Eu tenho um determinado gosto para assistir algumas coisas, você também, para ouvir músicas, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tudo isso influencia em nossos campos vibracionais. Então a gente muda de padrão constantemente. Hoje eu estou com um padrão mais ou menos assim, amanhã de determinado jeito e assim por diante. Dentro desta mudança a curto prazo de vibração, envolve também as questões fisiológicas, psicológicas ou morais também.
Por isso que a cada interação magnética é solicitado o estabelecimento de uma nova relação magnética. Ou seja, ele aplica o passe hoje, precisa estabelecer relação para também encontrar o campo de referência e fazer o tato? Precisa. E amanhã? Também. E depois? Também. Por conta disto. Por mais que já exista uma certa relação magnética pela continuidade e a frequência dos passes, do tratamento, é necessário buscar esta barreira fluídica, este campo de referência. E buscar desfazer algo que possa vir a existir ali, por pouco que seja. Mas essa relação magnética, ela já inicia-se no acolhimento ao paciente. O primeiro contato que a gente tem com ele, seja uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Como você está? Então seja bem-vindo. Vamos cuidar da sua saúde? Então, sem muitas conversas, é mais atenção, é mais sensibilidade e ação do que muita conversa. É preciso que a gente se coloque no lugar de magnetizador e não de dialogador ou doutrinador. Não querer já julgar o paciente pela situação que ele se encontra, as possíveis causas da sua enfermidade, tentar dar uma aula a ele de magnetismo, de espiritismo, nada disto. Busca ter uma certa sensibilidade, busca passar para ele confiança e acolhimento. Poucas palavras e muita ação é o que necessita, mas é preciso esse envolvimento logo de início com o paciente. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou só citar aqui o que a gente pode vir a sentir ao buscar aquele estabelecimento de relação física. Então, fica essas dicas, essas orientações, essas observações práticas da teoria, para que a gente possa ir para a parte prática. Então, vai ser feito com uma mão, depois com a outra e depois com as duas mãos. Ao aproximar essa mão do coronário ou do frontal, o ideal é que a gente comece pelo coronário, porque se torna melhor pela sutileza de fluidos que o coronário trabalha e é o centro que melhor responde à situação quase que geral de todos, para buscar estabelecer uma boa relação, encontrar o campo de referência e daí fazer o tato magnético. Então a gente pode vir a sentir uma variação de temperatura, isso nas mãos, textura, choques, tremores, sensações de superfícies lisas, crespas, úmidas, secas ou mesmo algo diferente em alguma parte do corpo, como coceira, cheiro específico. Mas dentro destas sensações que eu posso vir a sentir ao aproximar as mãos do coronário do paciente, que eu citei aqui agora, a gente deve se atentar se essas impressões são agradáveis ou desagradáveis. Caso a gente não venha sentir tudo aquilo que eu citei do manual do passista ao se aproximar do paciente, que já constata uma antipatia fluídica e que precisa estabelecer uma ótima relação, caso a gente não venha sentir aquilo, nem eu enquanto magnetizador e o paciente lá também, a gente deve ficar atento a essas impressões que a gente vem a sentir no alto da cabeça, no coronário. Sentir aqui uma leve, como se fosse um leve calor, ou um leve peso, ou uma certa imantação, ou algo estranho que eu não sei definir o que é, ou apenas uma dúvida. Parece que eu não sinto nada, eu não sinto coisa alguma, mas me bate uma dúvida quando chega aqui. Essa dúvida não está aqui, não está aqui, chegou aqui, bateu uma dúvida. Ou qualquer impressão ou sensação, volta, repete com uma mão, depois vai com a outra. Vê se as impressões são parecidas ou iguais, vê se a distância é a mesma de uma mão para a outra. Pode fazer isso 3 vezes com a mão direita, 3 com a esquerda e mais 3 com a mão, com as duas mãos. Analisa a distância, temperatura, impressão. Busca silenciar, apenas buscar sentir. E você vai perceber. Se essa impressão for desagradável, então vai ser feito transversais cruzados na altura da cabeça, próximo, e vai afastando, porque você veio
baixando as mãos aos poucos e automaticamente fica alguns fluidos ali. A depender da sensibilidade do paciente, ele pode não vir a se sentir bem. Faz dispersivos gerais, próximos e afastado. Volta, faz o mesmo exercício. 3 vezes com a mão, 3 com a outra, 3 com as duas. E analisa a distância, a temperatura, o que vem a sentir. Sentiu logo de cara que aquela impressão era um pouco desagradável? Depois que você fez os transversais, que fez os longitudinais, são dispersivos gerais, que você voltar a sentir, analise se essa impressão ainda continua desagradável. Opa, parece que diminuiu um pouco. Então faz novamente mais dispersivos e volta a tentar sentir. Encontrou aquele ponto, já está bem mais agradável, deixa a mão parada ali um pouquinho. Vai como que massageando o ponto e mentalizando os seus fluidos envolvendo o coronário do paciente. Mas quando você for também baixando as mãos, buscando o campo de referência, busca mentalizar bons fluidos, emitir boas vibrações para o paciente e mentalize os seus fluidos sendo direcionados ao coronário. Vai ficar mais fácil. Lembra da resposta dos espíritos a Kardec? Nós não estamos encerrados em um corpo como estamos em uma caixa. Estamos irradiando. Assim está o paciente também. Agora vou demonstrar o procedimento físico, prático, de tudo isso aqui que eu falei. E em seguida vou passar alguns exercícios, muito poucos, mas que vão ser úteis para você fazer com você mesmo, para buscar aguçar sua sensibilidade psicotátil, que é o tato magnético, e desenvolver, caso você não tenha ainda desenvolvido, ou caso você ainda não tenha a ponto de você perceber que é um tato magnético. São exercícios que você pode pensar, só isso, mas são muito úteis, que me foram úteis, e está sendo úteis para muitas pessoas e vem ajudando a desenvolver o tato, que devem ser feitos diariamente, constantemente, estes exercícios. Você vem aproximando as mãos uma da outra. Vou tentar ajustar as minhas mãos aqui na câmera para que vocês enxerguem bem. Então a palma da mão voltada uma com a outra. Vocês vêm aproximando e fiquem atentos nas sensações que podem vir a sentir. Fecha, volta, aproxima novamente. Em algum momento você vai sentir algo que seja um leve calor, seja uma leve sensação como se fosse um peso, uma certa movimentação. Você vai notar que tem algo diferente. Faz isso algumas vezes, pode ser assim, depois você muda, vem de cima para baixo, algumas vezes também, depois de frente, algumas vezes. Chegando o momento, vem lentamente, chegou, percebeu que tem algo, seja uma barreira, seja o que for. Então tenta aproximar mais as mãos para ver no que vai dar. Se essa sensação vai intensificar, se você vai sentir dificuldade de encostar as mãos ou não. Pode encostar a palma das mãos, volta, tenta sentir novamente. Para, onde já senti. Você pode, para constatar essa impressão, você pode deixar uma mão parada e a outra você faz movimentos de vai e volta. E você vai perceber uma movimentação na mão que está parada. É muito interessante. Depois faz com a outra. Depois você pode movimentar as mãos para cima e para baixo ou para o lado. Você vai perceber também essa movimentação na mão que está parada, mas também na mão que está em movimento. Mas o que chama a atenção é a mão que está parada, você chegar a perceber isto. Você pode fazer movimentos circulares bem lento. Você pode também movimentar o dedo indicador em movimentos circulares. Você vai perceber este movimento também, este contato fluídico que nós temos conosco. Então, volta novamente, sente este campo magnético. Sentiu, agora você vai tentar afastar as mãos
e ver se você vai sentir dificuldade em determinado momento nesse afastamento de mãos. Se vai mudar a temperatura ou a impressão, se vai ser desfeita. Volta. E repete. Você vai perceber algo como se fosse... Não é bem uma borracha, mas você vai perceber que existe algo em movimento meio que grudado nas duas mãos. Envolve isto aqui. Perceba que existe, entre aspas, uma bola fluídica. Tente movimentá-la entre as suas mãos, esta esfera. Perceba se ela está desprendida entre as duas mãos ou se encontra-se presa nas duas mãos como se fosse uma bolha de sabão. Analise, sinta. Tente deixar... antes de passar para o outro exercício, busque sentir o que se passa aqui. Se é realmente um calor, uma imantação, se existe um calor em uma mão e um frio em outra. Perceba, analise. Veja se tem odor, se tem cheiro, algum que seja. Isso mesmo. Se mesmo você estando com esta bola fluídica entre as mãos, ela traz algum cheiro que seja. Se lhe traz algum gosto, uma percepção no paladar. Depois disso, ainda com esta esfera fluídica nas mãos, tente desprender de uma mão e deixar apenas em uma. E tente sentir. Faça movimentos bem lentos com a sua mão. Tente sentir ela aqui ainda. Vire a mão, ainda com esta bola fluídica, e perceba que ela está realmente imantada. Venha sentindo aos poucos, da onde esteja a outra mão, até tocar na bola que está imantada nesta outra mão. Agora busque modelar. Fazer um cubo ou um quadrado com esta bola. Entre aspas, brinque um pouco. Module. Utilize as tuas faculdades de espírito encarnado. Veja, mentalize o que está em suas mãos, além de perceber entre as mãos. Desfeito o exercício. Este é o primeiro grupo de exercícios. Então vai buscar fazer isso diariamente, sempre que lembrar. Eu fazia isso, não essa quantidade de exercícios, mas esse de aproximar as mãos, eu fazia o tempo todo. Qualquer folhinha que eu tinha, eu já estava aqui, ó, aproximando as mãos, até que um dia eu senti, eu digo, opa, parece que eu senti alguma coisa. E aí balançava as mãos, aí notava o movimento. E isso me ajudou a perceber o paciente no tato magnético. E aí depois, com as orientações de Jacob Mello, ele passou outra série de exercícios, outras dicas, que uma destas eu estou acrescentando aqui neste vídeo. Este é o primeiro grupo de exercícios para você fazer consigo mesmo. Isso vai te ajudar a perceber o campo magnético do paciente. Isto vai te ajudar depois a identificar o que significa o calor no paciente quando você faz um tato, o que significa a sensação de frio, a sensação de como se fosse alguém soprando, como se fosse uma circulação de ar por ali. Algo passando pelas suas mãos enquanto você faz o tato no paciente. Aos poucos você vai se identificando. O melhor meio é a observação. Sentir uma sensação de peso, vou dar um exemplo. No gástrico do paciente, mas no laríngeo já senti uma sensação de calor. O que é que eu posso fazer? Você vai fazer alguns testes. Faz um dispersivo,
Volta, confere para ver se essa impressão ou sensação mudou, se intensificou. Você faz em outra zona de referência, faz calmante, volta, confere no campo de referência. Se não deu certo, agora vai para o concentrado. Confere. Opa, deu super certo. Então, nesse paciente, a sensação ou impressão de calor era sinal de concentrado fluídico. Era uma carência fluídica? Era um desajuste nas glândulas tireoide e paratireoide? Isso você vai saber mais depois também. Aí você já nota, em outros pacientes, a mesma questão. Pode ser que a mesma sensação, pode ser que a maior parte das sensações de calor no paciente seja sinal de carência para você, ou não. Mas só o fato de você conseguir ajustar e conferir com o tato já é meio caminho andado. Agora vai se encaminhar para saber identificar o que era aquela impressão. Se era realmente só carência fluídica, se era um desajuste hormonal das glândulas, se era o início de uma inflamação, o que seja. E assim por diante. O segundo grupo de exercícios é o seguinte: você vai buscar estabelecer relação consigo mesmo. Então você vai aproximar a mão no teu coronário, volta, vem sentindo. Quando você sentir o teu coronário, analise. Onde é que está essa sensação? Opa, está mais ou menos aqui. Pronto, ok. Agora você vem para o frontal e assim por diante em todos os chakras. Só muda de um chakra para o outro quando você sentir, que você conferir, ok? Depois você volta, busca sentir a energia do teu chakra, a energia ou impressão ou sensação que seja. Vou dar um exemplo. Vai que aqui eu sinto um leve calor mesclado com uma certa imantação. Quando eu chego no frontal, dá uma sensação de que tem algo em movimento um pouco estranho. Chega no laríngeo, dá uma impressão que como se fosse um certo peso ou um certo vazio, que eu não sei explicar bem como é esse vazio. E assim por diante. Você vai buscar sentir os teus chakras e vai buscar sentir a energia deles. Depois você pode tentar ajustá-los, seja com dispersivos, seja com concentrados, e volta e confere também. Faz isso em você constantemente. São exercícios para que você sinta o teu campo magnético, para quando você for para um paciente, isso vai estar bem melhor. Você vai se conhecer enquanto magnetizador, enquanto espírito encarnado, e quando você se deparar com o paciente, você vai lembrar dos exercícios que você fez com você vai buscar sentir o coronário dele, seja o frontal, você vai analisar as energias do campo vital dele. Agora, estes exercícios do grupo 1 que eu passei, é para ser feito com você mesmo. Você faz diariamente. Este exercício de sentir os chakras, você vai conseguir se ajustar também a depender da situação, que acaba sendo aí meio que um autopasse. Mas busque fazer esses dois grupos de exercícios. Tem mais alguns, mas estes aqui já estão bons para começar. E é isso, gente. À distância, quando você for estabelecer relação, presencial também, a partir do momento que você estiver fazendo a prece, você busca, se tiver presencial com o paciente, ou à distância, caso você o conheça, você busca você busca olhar para ele da cabeça aos pés, vai sentindo ele energeticamente e olhando para ele. Mentaliza os teus fluidos envolvendo o paciente. Conversa com ele enquanto espírito. Pede ajuda ao anjo da guarda dele, do teu anjo guardião, dos espíritos amigos ali envolvidos, para que possam abraçar vocês neste tratamento, neste atendimento. Conversa com ele mesmo enquanto espírito. Meu irmão, peço licença aos teus campos perispirituais, às tuas camadas da aura, seja lá o que você queira entender naquele momento.
ao teu campo energético, às tuas energias. Peço licença para poder lhe abraçar energeticamente, lhe abraçar magneticamente. Aí você sente e envolve ele energeticamente. Depois disso, quando você se sentir pronto, aí você parte para a parte prática do do estabelecer relação, fisicamente falando, uma relação física, material. Você parte para este momento, para então encontrar o campo de referência e buscar o tato. Porque você já começou a estabelecer relação na prece e em tudo isso aqui que eu falei, para em seguida você buscar o campo de referência e buscar as zonas de desajustes, de carências fluídicas, futuramente encontrar alguns órgãos enfermos, desajustes glandulares e assim por diante. Peço perdão pelo vídeo ter ficado longo. Existe muito assunto a ser falado sobre relação e tato magnético, é muito pouco tempo para falar de um assunto tão vasto. E agora vamos para a parte prática. Por falta de um modelo encarnado, apresento a vocês esse meu companheiro de alguns anos. Desde quando eu iniciei com o magnetismo que eu venho fazendo procedimentos nele, estabelecer relação, fazer tato, aplicar procedimentos práticos, seja ele qual for. Então eu simulava que aqui era um paciente encarnado, eu ia fazendo os concentrados, dispersava, fazia um espelhamento, fazia um arrastamento fluídico, estabelecia relação. Eu tirava todas as minhas dúvidas com esse paciente aqui, para depois, unindo a teoria e a prática, não ter praticamente nenhuma dúvida com o encarnado. Já ia seguro no que queria fazer. Quando for trabalhar com o paciente, o ideal é que você esteja de frente para ele. Eu vou fazer assim de lado, que fica melhor para vocês verem. Se o atendimento for à distância, você vai mentalizar o paciente ou sentado, ou deitado, ou em pé, da melhor maneira para que você execute o trabalho. Presencial, você vai ficar de frente para ele e vai trabalhar. À distância, você pode fazer isso sentado, você pode se imaginar sentado de frente para ele, ou você em pé. Mas o procedimento é o seguinte: vou simular que aqui necessito estabelecer uma relação magnética, dando início em tudo aquilo que eu já falei no vídeo. Vamos para a parte prática. Então vou buscar 3 vezes com uma mão, com a mão direita. Vamos exemplificar que a esta distância eu senti um calor seco, um pouco desagradável. Volto lentamente com a mão fechada e venho com a mão aberta. Lentamente, buscando apenas sentir. Opa, senti na mesma distância este calor seco e desagradável. Venho com a mão esquerda. Os mesmos 3 movimentos lentos, buscando sentir. Vamos exemplificar que agora eu senti esse mesmo calor seco, só que um pouco mais alto. Fecho a mão, venho com ela fechada por fora e desço ela lentamente, buscando sentir e emitindo boas vibrações para o paciente neste momento. Opa, senti novamente o calor seco, mas um pouco mais distante. Fiz 3 vezes com uma mão, 3 vezes com a outra, exemplificando. Agora eu vou com as duas. Praticamente a mesma distância, volto a sentir o calor seco e um pouco desagradável. Indica que preciso desfazer esta impressão. Lembra do que eu falei no outro vídeo? Se a impressão que eu venho a sentir aqui seja agradável ou desagradável, é o que importa. Vai que eu não senti repulsa, ou calafrios ou arrepios ao me aproximar do paciente, senti apenas essa impressão aqui. O que é que devo fazer? Faço os transversais cruzados aqui de ativante a calmante. Se for uma criança, o ideal é que a gente faça transversais simples, que é assim. Só que esses movimentos são rápidos. Aqui estou fazendo lento. Esse é o transversal simples, é o indicado para se trabalhar com crianças.
E aqui o transversal cruzado. Cruzo apenas o punho, levo aberto, fecho, venho com ela fechada e abro no início e levo. Esse movimento deve ser rápido, eu estou fazendo lento. Então busquei, senti o campo de referência, senti um calor seco e desagradável. Agora faço os transversais de ativante e acalmante. Para não correr o risco de deixar acúmulos fluídicos aqui pelo fato de eu estar pousando as mãos de calmante a ativante. Volto a sentir. 3 vezes com essa mão, 3 vezes com essa e 3 vezes com as duas. Noto que este calor seco e desagradável diminuiu um pouco. O que é que eu faço? Vou fazer dispersivos gerais de ativante e acalmante por longitudinais. Mas antes de fazer esses longitudinais, volto a fazer os transversais. Finalizei os transversais, que são técnicas dispersivas. Vou fazer longitudinais no coronário, ao longo do corpo e no esplênico, que fica do lado esquerdo do paciente. O esplênico fica mais ou menos à altura do baço. Então eu venho, faço os longitudinais no coronário, pequenos dispersivos de ativante e acalmante, para trabalhar todas as camadas da aura que aqui circulam, que aqui se interrelacionam. Fiz 10 dispersivos aqui, de próximo, de ativante e acalmante. Faço os mesmos 10 dispersivos aqui, de ativante e acalmante. Então, pode ser feito com as duas mãos. Eu vou fazer de lado, mas você pode fazer esses movimentos assim, ó. Esses movimentos que eu estou fazendo de lado geralmente são feitos assim. Fecha as mãos, vem por fora, chegando no frontal, abre e desce. Mas não abre e pausa para depois descer não. Vem em movimento, já desce os longitudinais. Fiz aqui, agora vou para o esplênico, mesmo número de vezes e distância. O que é que eu faço? Volto com o mesmo procedimento, 3 e 3. Agora eu noto que praticamente não existe essa sensação, ou muito pouca. O que é que eu faço agora? Deixo as minhas mãos pousadas aqui um pouco, emitindo bons fluidos, mentalizando esses fluidos se envolvendo com o coronário e percebo uma mudança agradável, ou como se fosse um certo encaixe, e sinto uma certa segurança em agora dar início aos passes. Pronto, está estabelecida a relação magnética. Agora vou para o passe. Estabelece essa relação todas as vezes que for aplicar o passe. E o tato magnético, encontrei o meu campo de referência ao estabelecer relação, mais ou menos essa distância. Então aqui eu vou ter uma melhor visibilidade psicotátil, perispiritual, para então tentar sentir todos os outros chakras. Ver como é que está a energia deles, ver quais impressões ou sensações eu sinto na palma da minha mão ou das minhas mãos. Busco fazer esse tato antes dos dispersivos gerais, depois faço alguns longitudinais, que são dispersivos gerais, e volto a sentir com o tato novamente para ver qual centro vital me chama mais atenção. Vai se iniciar os testes para quem está começando. Então, acaba ficando maior tempo aí nos passes. Ao invés de gastar 20, 30 minutos, às vezes fica 50 minutos para poder estabelecer uma ótima relação e buscar encontrar pontos e chakras com segurança. Vou exemplificar. Senti o laríngeo, como eu falei no vídeo. O que é que eu faço? Busco fazer uns dispersivos aqui nele. Ativante. Volto. Da onde? Do meu campo de referência, do meu plano de referência, que é mais ou menos essa distância, se foi aqui que eu senti quando busquei estabelecer relação. Se eu sentir a essa altura, eu sempre tenho que fazer o tato a essa altura. Se eu sentir aqui próximo,
o ideal é que eu busque sentir sempre assim. Mesmo que eu venha trabalhar a essa distância, seja com os concentrados ou dispersivos, o ideal é que eu volte sempre a conferir do ponto de referência que eu senti. Ok? Então, fiz os dispersivos aqui, vamos supor que eu senti um calor. Passei a mão conferindo o contato, o calor não diminuiu. Então, é sinal de que não há um desajuste aqui na zona ativante. Volto a fazer os dispersivos na área calmante. Então, volto a conferir no meu plano de referência se a impressão do calor diminuiu. Se diminuiu, bom sinal. Sinal de que dispersivos na área calmante. Volto, faço mais, até praticamente desaparecer a sensação. Se não mudou a sensação, se o calor seco intensificou, então agora eu vou para os concentrados. Ativante, aguardo um pouco, disperso, volto e confiro, sempre conferindo. Se não mudou, ou se mudou quase nada, faço agora na zona calmante os concentrados fluídicos. Espera um pouco, depois dispersa e volta sempre conferindo o contato. Faça sempre isso que você vai ganhar segurança, vai se conhecer melhor, vai ganhar tempo nos passes, porque você vai identificar quais impressões ou sensações indicam que você deve fazer um concentrado, um dispersivo, um arrastamento, ou seja lá o que você achar necessário. Então você vai ganhar tempo. Faz isso todas as vezes que você for aplicar passe com todos os pacientes. Estabelece essa ótima relação e vai trabalhando os concentrados e os dispersivos que você vai poder encontrar até a causa do mal também. E é isso, gente. Por falta de um encarnado, vai o urso. Se você tem um urso aí também, utiliza. Se tem um encarnado, já aproveita e já faz do encarnado, que você vai perceber logo de imediato a sensação. Se você acha que não tem tato, vai se descobrir com o tato.